ano novo, 2023 chegou e o Espirais de Luz está aqui assim, ó, girando, girando, girando sem fim, com muita energia positiva para todos vocês. Eu, mais do que satisfeito, trago a primeira palestra desse ano para vocês, assim, degustarem um pouco desse espiritismo tão intuitivo, tão instrutivo e tão essencial nas nossas vidas. É com muita gratidão que a gente trabalha e com muito amor que a gente impõe esse trabalho, né, na verdade, direcionado a todos que nos procuram, a todos que estão presentes e partilham da ideia de que o espiritismo realmente tem uma função fantástica no nosso processo de evolução e, claro, como esclarecedor e confortador de nossos corações. Bom, palestra de hoje, eu acho que está mais do que cabível falar sobre reforma íntima, ou seja, reforma energética. Então a palestra é isso, reforma íntima, reforma energética. Mas o que é reforma íntima? É um processo, gente, um processo de mudança interior realizado pelos seres encarnados que faz com que seus pensamentos e ações emanem boas energias. Consequentemente, proporcionando um tratamento para o espírito que contribuirá para a sua própria saúde. É interessante a gente entender que quando você pratica essa reforma íntima, que você está ali mudando você mesmo, mudando toda essa gama de coisas que você é e renovando seus conceitos, destruindo preconceitos, destruindo situações negativas, você simplesmente se coloca à mercê de uma saúde. Uma saúde que pode até ser considerada 100% eficiente. Exato. Para entender isso com mais clareza, preste atenção. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de afecções e enfermidades. Ou seja, tudo aquilo que pensamos e emanamos irá somatizar em nosso corpo físico. É muito interessante, porque a gente sai desse ambiente aí de eu sou isso, eu sou aquilo, para a gente começar a entender, eu sou positividade, e nesse momento a positividade ela trabalha a seu favor. É uma conspiração a seu favor. Por quê? Porque você está produzindo energia. Lembra quando eu falei numa palestra que o que a gente produz aqui, a gente manda para o cosmos e o cosmos manda de volta o mesmo teor energético que a gente emanou? É assim que funciona. E é assim que a nossa saúde também funciona, que é mais legal ainda. Vamos lá que vocês vão entender. Tem mais coisa para falar. Eu já expliquei anteriormente sobre o fluido vital, ou princípio vital, que é uma forma modificada do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é aquele que é o elemento básico da vida. O fluido cósmico universal ele existe em tudo que existe. Tudo é formado por fluido cósmico universal. E o fluido vital, que vem do fluido cósmico, é aquele que proporciona a vida. No livro A Gênese, Kardec assegura que pela morte o princípio vital se extingue, tá? Então, de fato, é a existência ou não de fluido vital que distingue um corpo vivo de outro sem vida. E além desse, temos também o fluido cósmico universal, que é o termo que foi primeiramente usado pelo magnetizador Franz Mesmer, né? E ao ser estudado no Espiritismo, foi registrado por Kardec em O Livro dos Espíritos como? Olha só, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta de Kardec que ela fala assim: há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? O espírito respondeu: sim, e acima de todo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. É a trindade universal. Eu acho muito legal porque tem lógica. É uma trindade universal. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Olha aí está a explicação de muita coisa que a gente, às vezes, passa e não entende. Por de mais grosseira para que o espírito possa exercer a ação sobre ela.
o espírito exerce a ação sobre esse fluido, o fluido vital. Isso explica exatamente o porquê que nós enfraquecemos ou nos fortalecemos. Depende do nosso estado emocional. Se você está triste, você tende a ficar doente. Se você está alegre, você tende a ter vivacidade. Olha que legal. Então, por mais que esteja triste, tente sorrir. É importante, gente. Olha só. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificar como elemento material, o fluido, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Não é verdade? Então está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria. E suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Porque é lógico, a gente não conhece o universo, a gente habita só o planeta Terra. Então imagina o tanto de coisa que a gente ainda não conhece. Esse fluido universal, nós estamos falando de universo, ou fluido primitivo, ou fluido elementar, ele é o agente de que o espírito se utiliza. É o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, a função dele é primordial em várias coisas, em várias situações, em vários fenômenos materiais. Então, segundo os preceitos espíritas, nós somos formados por espírito, perispírito e corpo. E somos eternos. Mas caminhamos para a evolução individual e espiritual. Então, somos constituídos por fluido vital. E temos diferentes níveis de energias condensadas e derivadas desse fluido universal. Isso tudo, gente, que eu estou falando é para explicar o que vai ser a reforma íntima. Entenda isso. É aí que ela se encaixa. Por quê? É onde os seres encarnados trabalham suas ações e pensamentos. Para quem não sabe, o pensamento é uma produção material do seu cérebro que é puro fluido, pura energia. E esse fluido e essa energia somatizam-se. O que é somatizar? É transferir para o corpo físico. Interessante. Bom, nesse momento aí, trabalhando ações e pensamentos, gera um movimento que dá origem aos fluidos que agem diretamente no princípio vital. Então, Deus nos deu a vida e o livre-arbítrio. Isso para que nossas ações e pensamentos também se tornem um conceito interessante. Co-criadores. Gente, nós somos co-criadores porque nós temos a liberdade para formular nossos pensamentos e ações e esses, por sua vez, agem somatizando no nosso corpo físico aquilo que nós somos. Então, por isso que Cristo afirmava, vós sois o conjunto de suas obras. Se você tem obras positivas, você é positividade. Se você tem obras negativas, você acaba se tornando negativo. Então, é interessante quando os pensamentos não estão em harmonia com os fluidos. Exatamente. Porque denotam diretamente o quanto é importante esse equilíbrio para a saúde mental e física de um encarnado. O pensamento, ele é a parte da matéria organizada pelo princípio inteligente. E derivada de seu co-criador. Mas que tem um grau de organização suficiente para produzir. Gente, é o próprio espírito que modifica os fluidos de acordo com a sua vontade, gerando possibilidades intermináveis dentro das suas capacidades evolutivas. De novo, na Gênese, Kardec afirma o seguinte: o pensamento e a vontade são para o espírito o que as mãos são para o homem. Porque a ação da inteligência sobre a matéria é a fórmula básica de construção do universo. E reproduz-se em várias instâncias e escalas em todas as dimensões. É muito legal isso.
Gente, entender que o pensamento, ele tem a mesma função das nossas mãos do corpo físico. As nossas mãos fazem o quê? Elas praticamente fazem tudo o que você necessita. Elas te alimentam, elas produzem, elas são utilizadas para o trabalho, elas são utilizadas para fazer sua higiene pessoal, elas são o objeto do passe. Elas são aquelas que energizam, são nossa ponte de contato com a energia que nos cerca. Toda vez que você quer sentir algo, você projeta sua mão. Aquilo que você toca, você acredita que existe. Aquilo que você não toca, você não acredita que não existe. É mais fácil acreditar naquilo que você toca. Então a mão é igual, o pensamento é igual a mão para o nosso corpo. E o pensamento é o gerador. Ele gera e somatiza no seu espírito aquilo. Então, fazer a reforma íntima está nessa história. Peraí que vocês vão entender. Tá? O que acontece? André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele traz um conceito de cocriação, que segundo o qual todos os seres são cocriados do universo, embora apenas as criações divinas são eternas. Então, assim, os pensamentos, eles dependendo da sua natureza e das suas características, eles podem ser comparados a seres com vida própria, criados pelo espírito. E ele, quando criado pela alma, através da cocriação menor, os pensamentos podem agir como o quê? Larvas mentais, que parasitam o próprio espírito nos seus perispíritos, ou corpo espiritual, ou em suas auras, que são as psicosferas, aquelas atmosferas fluídicas geradas pelos nossos pensamentos e que orbitam o perispírito de cada ser, circundam, né, essa energia que vibra. Tanto uma quanto a outra são plasmadas a partir dos desvios de pensamento que exprimem a patogênese da alma. É muito interessante entender isso agora. O que acontece? Lembra quando eu falava assim, ai, gente, depressão é uma coisa que, assim, eu respeito, entendo muito as pessoas que já estão, assim, medicadas, né, que precisam da medicação para melhorar a depressão. Mas as pessoas que ainda não foram e não se enquadraram ainda nesse tratamento químico para poder melhorar, elas têm a capacidade de melhorar-se. Basta mudar a sua tela mental. O que é a tela mental? A tela mental é o que o seu pensamento produz. Olha que interessante. A tela mental é o que o seu pensamento produz. O que o seu pensamento produz é somatizado no seu corpo. Tipo, aquela dor insuportável que você tem no seu corpo, talvez você venha somatizando ela sem saber por que e como, quando. Por quê? Porque nós não estamos, a gente não está livre dessa distorção, né, de alegria e tristeza que nós vivemos. A gente vive umas distorções energéticas, assim, ó. A gente não vive um pensamento plano, a gente vive sensações, né? Então a gente tem que começar a procurar entender isso. Porque a pessoa que é negativa, ela tende a chegar a um ponto que ela vai alimentar a própria depressão e vai se tornar depressiva extrema. Totalmente extrema. Porque ela não consegue sair daquele ambiente. Ela não consegue mudar a casa, a tela mental dela. Então, para que isso não aconteça, o conceito de ideoplastia. O que é ideoplastia? Ideoplastia é quando você pensa várias vezes no dia: eu sou forte, eu sou bom, eu sou um vencedor e eu vou conseguir perdoar, por exemplo. Esses 4 tópicos. E você vai repetindo isso, você se torna isso. Isso é ideoplastia. É o pensamento se tornando realidade em seu trajeto de vida. Tá? Aí, essa ideoplastia, que é a ação do pensamento sobre a matéria, onde tudo que é gerado por esse ser irá se somatizar, ou seja, se manifestar em seu corpo físico, ou de maneira saudável, ou com uma porta para as doenças. Gente, a gente tem que entender que só o homem é capaz de gerir uma vida que o parasita e desequilibra.
que o enfraquece ou obstrui os seus centros vitais, que contamina o seu duplo etérico. E este último, que é o duplo etérico, ele tem função primordial de servir de ligação entre o perispírito e o corpo carnal, funcionando como um filtro dessas energias que chegam e saem do corpo físico, protegendo o ser de cargas negativas que podem gerar desequilíbrios e doenças, que proporciona que se instalem espíritos. Olha para você ver, o homem, ele vive uma vida desse jeito, além dele ter esse duplo etérico, ele ainda proporciona a entrada de espíritos obsessores, produz as próprias doenças do corpo físico, as quais, pela bondade divina, oferecem uma oportunidade, lógico, né, de drenagem, de limpeza perispiritual, e a fim de ser reencontrado equilíbrio. Mas esse conjunto de situações negativas que a maioria da população do planeta vive, somatiza no corpo físico. Por isso que a gente tem que fazer isso, ó. A gente tem que inverter o quadro. Nós temos que ser exatamente o contrário. Mudar nossos hábitos, conceitos e eliminar todos os sentimentos inferiores derivados do egoísmo e do orgulho. Tá? Enfatizando suas qualidades positivas. O que vai fazer com este ser, isso aí, só nesse momento, só nesse pensamento, que é o trabalho, o primeiro trabalho de reforma íntima, você já muda completamente a sua casa mental e muda a energia ao seu redor. Por que quando eu falo assim, gente, sabe a oração do guia espiritual? Ela é uma maneira de você disciplinar um momento do dia em que você fala com o seu Criador, com Deus. Sem esse contato, você acaba por afastar Deus, aquele mentor espiritual que está ali te protegendo, te intuindo, te ajudando. Os espíritos bons que são a favor do seu projeto reencarnatório, que vão ajudar você a vencer todos os obstáculos, a passar por todas as situações e perdoar-se. Tem que é importante falar. Perdoar-se. Ou seja, nesse momento que você começa a disciplinar a sua casa mental, que há necessidade de você se conectar com o seu Criador e de emanar uma energia positiva, meu amigo, ali você já começou a mudar, você já começou a vibrar energia positiva. Sabe? É aquela coisa assim que, por exemplo, todo mundo que aproxima de você e fala assim, eu quero ser seu amigo. Seja meu amigo. Não some da minha vida, não. Você para mim é muito importante. Sabe essa pessoa? Porque é uma pessoa sempre positiva. É uma pessoa que sempre tem uma frase maravilhosa para te falar e te elevar no seu pensamento. Isso é reforma íntima, gente. É isso que é. Reforma íntima é a reforma energética que todos nós precisamos. E é muito importante para as nossas vidas. Basta para parar um pouquinho, só um pouquinho, e se propor a melhorar. Porque, gente, afinal de contas, nós estamos aqui para aprender e evoluir. E com certeza, a reforma íntima é o meio mais eficiente para alcançarmos esse patamar com saúde, amor e a nossa querida felicidade, mesmo que seja por alguns momentos. Feliz Ano Novo! Bom 2023 e que seja um ano produtivo para todos nós, com certeza. E vai lá conferir, lógico. Vai conferir no YouTube, canal Espirais de Luz, no Facebook, segue nossa página Espirais de Luz e vem vibrar luz com a gente. Estou muito grato, muito feliz e muito satisfeito de estar aqui de novo, de volta para vocês, porque a gente não pode nunca cessar o trabalho. Um trabalho que nos leva ao caminho melhor e nos aproxima de Deus. É isso que a gente quer. Muito obrigado. Até a próxima. Beijos de luz.